Nós paramos a semana passada, no momento em que Jonas foi jogado do navio. Finalmente, como disse alguns irmãos, finalmente jogaram o Jonas do navio. Se o Jonas está no navio, as coisas vão mal. Nós vamos ler o capítulo 1, o verso 17, e aí nós vamos emendar todo o capítulo 2, ok? Porque em decorrência do Jonas do mar, ele compõe um salmo a posteriori, e não é bom quando nós vamos pregar e ensinar, principalmente quando há uma poesia, cortá-la no meio, fica sem sentido. Então hoje a nossa intenção é fazer a exposição do capítulo 2 a partir do verso 17, onde começa de fato o capítulo 2, no verso 17 do capítulo 1, né? Estranho, mas é assim, ok? Vamos lá. Jonas capítulo 1, 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí então, capítulo 2, verso 1, a posteriori, o Jonas escreveu alguma coisa do que ocorreu lá, de forma poética. Verso 2, capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, até o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer uma ligeira retrospectiva aqui. Deus havia comissionado Jonas para que ele fosse até Nínive, mas havia um ranço cultural, havia ali em Jonas também um momento em que ele havia profetizado, e o reino do norte, onde o Jonas vivia e desenvolvia o seu ministério, havia uma prosperidade sob o reinado de um rei chamado Jeroboão II, e tudo isso vai formando o caráter do profeta, e nesse momento, Deus o vocaciona para que ele vá até Nínive, um lugar onde os moradores dali não tinha muita respeitabilidade, se é que eu posso dizer assim, em relação aos compatriotas de Jonas. Quando eu digo se é que eu posso dizer assim, é para ser um pouco modesto, não é? Jonas e toda a sua elite religiosa, teológica, e até o povo de uma forma geral, tinha qualquer outras pessoas como pessoas não gratas, pessoas que não eram dignas da salvação. Ainda mais os assírios, capital Nínive, onde o Jonas é comissionado a ir, porque havia uma profecia que havia saído da boca do Isaías e de outros profetas, que num dado momento, por conta da rebeldia, do desvio moral, teológico, religioso dos israelitas, Deus haveria de levantar os ninivitas e castigá-los. Então você tem aí N motivos para que o Jonas não pregue lá em Nínive. Se ele prega e eles se convertem, mais tarde eles viriam e castigariam Israel, coisa que de fato aconteceu no ano 722, e você pode ler isso no capítulo 17 de 2 Reis. Então nós temos aí todos esses elementos que nós estamos tratando aí, não é? Em todo o capítulo 1. O Jonas, a ser comissionado, ele desceu ao porto de Jope, comprou a passagem e iria para um outro lugar, totalmente oposto daquele que Deus havia dito para ele pregar.
No contexto dessa história, há uma tempestade e há todo um pudor, um cuidado dos marinheiros para que o Jonas não fosse morto, porque ele mesmo propôs ser lançado no mar. Todo esse contexto vai dando esse sabor teológico, escriturístico da história de Jonas. Até que, então, nós lemos a semana passada o verso 15, que os marinheiros, sem ter outro motivo, outra condição, outra maneira de evitar a hecatombe maior, que o navio não fosse a pique, eles então jogaram Jonas ao mar. E imediatamente, quando Jonas é lançado ao mar, a ideia de ser lançado, ela tem uma ideia de uma oferta, né? A Escritura ela vai trabalhando nesse aspecto. Quando Jonas é lançado ao mar, de forma extraordinária, miraculosa, o mar ele se torna, ele deixa de ser revoltoso, acaba a tempestade. E os marinheiros ali propõem um culto, adora ao Senhor, discutimos essa questão, e o capítulo 2, que de fato o texto começa no verso 16, o Jonas ele compõe um salmo, e é sobre isso que nós vamos falar agora, ok? Então o verso 17, nós temos a seguinte expressão: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, ok? Essa expressão que aparece aqui, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse, essa expressão que aparece aqui, o Senhor fez com que aparecesse, ela também pode ser traduzida, em alguma tradução, possivelmente está assim, a ideia de que o grande peixe foi designado. E essa palavra designado, ela tem um peso teológico bastante importante. Esse peixe, que nós não sabemos a natureza desse peixe, qual peixe com certeza não é uma baleia. Essa ideia de baleia, ela foi surgindo com a tradição, nos contos infantis, mas não é possível saber que tipo de peixe é. Aliás, a palavra baleia, ela aparece quando há uma tradução do texto grego, do texto hebraico para o texto grego, que nós chamamos de Septuaginta, mas não dá para saber que espécie de peixe é esse aqui. Mas isso daí é de sua menor importância. A ideia de que esse peixe, quando o texto ele é traduzido, ao invés de o Senhor fez um peixe engoli-lo, um grande peixe, a palavra o Senhor designou. Essa palavra ela tem um peso teológico para demonstrar que o peixe ou o grande peixe está a serviço do Senhor. Essa ideia de designar, ela demonstra que não foi uma coisa fortuita, ocasional, como se esse grande peixe estivesse por ali, vivendo a sua vida, naturalmente, e então, por questões ocasionais, engoliu o profeta ali, como um petisco de ocasião. Não é isso. A ideia é de que Deus havia preparado esse monstro, e aliás, a palavra monstro, ela cabe ali, por conta do texto, e para engoli-lo. E assim como o mar ouvir a Deus, e todo aquele movimento, toda aquela perturbação do mar, foi por ordem divina, assim como quando o Jonas foi lançado e o mar se acalmou, assim como o grande peixe surge, assim como ocorrerão outras circunstâncias de ordem natural, como um vento que surge por acaso, uma lagarta, uma planta que nasce de uma forma sobrenatural, tudo isso vai demonstrando que a natureza está nos domínios de Deus e Ele usa conforme a necessidade ou a sua determinação. E tudo isso também tem uma questão irônica, demonstrando que um profeta que professa a Deus, ele está em explícita rebeldia, enquanto a natureza está disposta a servir ao Senhor. Percebe? Tudo está ao serviço do Senhor. Aliás, a expressão que nós encontramos nos textos, principalmente no Antigo Testamento, é o Senhor dos Exércitos. E essa expressão, Senhor dos Exércitos, ela está atrelado a toda a criação. As estrelas são estrelas do Senhor dos Exércitos. A natureza é a natureza do Senhor dos Exércitos. Anjos caídos e anjos eleitos, tudo está ao serviço do Senhor dos Exércitos. Então essa ideia de que o peixe foi designado, ela tem uma ideia teológica, escriturística, que Deus providenciou esse peixe para que engolisse o profeta.
E é verdade que nós aprendemos até no senso comum que esse grande peixe, esse animal misterioso, de alguma maneira provocasse algum trauma ou levasse o Jonas a óbito. Mas a questão é totalmente diferente. Esse grande peixe, ele foi providenciado por Deus para salvar o Jonas. Eu já falo sobre isso aqui, não é? Eu preciso que você entenda, e eu faço questão de deixar isso muito claro, que essa ideia de designar, ela tem uma ideia de uma certa eleição. Deus elegeu toda a sua criatura para estar à tua disposição. O peixe, a planta, a lagarta, o vento, tudo que vai aparecer no contexto do inanimado, do contexto da criação da natureza, está a serviço do Senhor. Absolutamente nada está à mercê da própria criação. Quando Deus decide, diante da tua soberania, o mar se abre, um pássaro alimenta um profeta, e um peixe engole um outro profeta. Essa ideia de engolir, ela, como eu estava começando a dizer aqui, e voltei ao raciocínio, ela tem uma ideia de salvação. O texto que nós vamos ler aqui, que é um salmo, ele tem uma ideia do Jonas afundando. A gente vai ler o texto, e você vai perceber na poesia que ele vai narrar, evidentemente depois, que quando ele está afundando, ele vai narrando. Tem um movimento de descida e um movimento de subida, poeticamente. E a ideia de quando ele está descendo, ele vai narrar a posteriori de que ele está em face da morte. Que à medida que ele vai afundando, ele está percebendo que ele não tem condições de sobreviver, obviamente por conta de um afogamento. Então o grande peixe que aparece tem a intencionalidade, e essa palavra intencionalidade, ela serve para que nós entendamos que o peixe foi preparado ali para engoli-lo, para que ele não morresse afogado. Deus preserva o profeta dentro do ventre de um grande peixe, porque senão a ideia do Jonas é que ele descendo, imagina, eu fico imaginando, imagina o Jonas descendo, com as perninhas, tentando nadar sem condições lá, vai afundando, vem um grande peixe e engole. Essa é a narrativa dele. Portanto, engolir significa que Deus designou o grande peixe para salvá-lo. E aqui nós temos uma grande ironia também. Jonas, ele havia desistido da própria vida. Nós vimos no capítulo 1 que diante daquela tormenta, ele não tem conta da própria vida, e ele mesmo propõe: basta me jogar no mar, quando eu for lançado ao mar, e quando eu morrer, a coisa se resolve. E agora, a gente vai perceber que o Jonas, quando vai morrer, ele desiste de querer morrer, É um paradoxo humano aí. Mas a questão toda é que quando o Jonas está em frente da morte, face a face da morte, Deus envia o grande peixe, e o Jonas agora vai relatar que ele desiste de morrer. O Jonas não tem nada diferente do que nós, Quando nós estamos bem e há um desafio na vida, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Melhor é morrer. Todos nós, em algum momento na vida, já cogitou, Mesmo que você não verbalizou, mas em algum momento da sua vida você se viu em dificuldade, você disse assim, seria melhor morrer. Alguns têm balançado a cabeça, não aí, mas em algum momento você já cogitou que seria melhor do que enfrentar alguma dificuldade. Essa é a natureza do ser humano. O grande peixe vem porque o Jonas, apesar de desistir da vida, Deus não havia desistido da vida dele. O Jonas, ele tinha desistido de viver, mas por conta de um cálculo cultural, de um pensamento egoísta, de que se ele viver e pregar, há uma salvação coletiva dos ninivitas, e se ele morrer, possivelmente os ninivitas também morrerão com o juízo de Deus. Então você tem, numa análise subliminar do Jonas, um ato de heroísmo, percebe? Lembra que em alguns momentos nós falamos aqui, se o Jonas ele pregasse e de fato os ninivitas se arrependessem, ele tinha problema em voltar lá para Galileia, o lugar onde ele morava, no Reino do Norte, porque ele seria um profeta traidor da sua pátria, percebe? Então você tem algumas questões aí envolvidas, mas o fato é que o Jonas desiste de viver, mas Deus não desiste dele. Deus envia o grande peixe para salvá-lo.
O Jonas desistiu da sua missão, mas Deus não havia desistido da missão de salvar os ninivitas. Diante desse contexto, o Jonas então ele é colocado face a face com a morte. E o texto do verso 17, ele narra esse período em que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Se nós pulássemos essa parte e fôssemos de uma forma apressada para o capítulo 3, nós não saberíamos o que ele compôs. Imagine se eu lesse assim, capítulo 1, verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí eu pulasse o capítulo 2, que é um salmo, e fosse para o capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, percebe? Então, esse capítulo 2, ele é uma poesia que o Jonas vai compor depois dele ter sido vomitado pelo grande peixe, e ele vai para a sua missão. Só que para nós é importante saber quais são as considerações do Jonas enquanto ele esteve lá dentro desse grande peixe. Muito bem, então vamos lá, capítulo 2, verso 1, de fato no texto que nós precisamos trabalhar hoje. O texto diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E aqui já tem uma questão bastante curiosa. O Jonas, ele se mostra um profeta piedoso. Até agora, o Jonas, ele se comportou de forma bastante rebelde. O Jonas, ele se apresenta em todo momento desobedecendo Deus. Ora, quando você vai lendo o texto, tudo que nós lemos sobre o Jonas até agora é de um homem teimoso, é de um homem resiliente no sentido de resistir Deus. O Jonas, até aqui, ele não orou em momento algum. Ele simplesmente disse para Deus que não faria o que deveria ser feito. E aí agora ele compõe um salmo, e ele mostra o teu sentimento de piedade. Ainda há esperança de ver um Jonas obedecendo a Deus. Nessa oração, você não vai encontrar nenhum pedido. Não há pedido aqui nessa oração. Há só uma ação de graça e uma contrição. E essa palavra contrição, ela é importante para nós. A palavra contrição, ela significa de que quando nós somos confrontados com algum perigo, com alguma demanda da vida, nós agradecemos a Deus de uma forma desinteressada. A palavra contrária à contrição é atrição. O que significa atrição? Atrição é quando você ora com medo. Você sente algum tipo de atrito e, por exemplo, algumas pessoas recebem Jesus porque elas ouvem uma mensagem de que há um tormento eterno, e por medo do tormento eterno, elas recebem Jesus ou oram pedindo que seja preservado. Esse tipo de comportamento é um comportamento em que teologicamente nós chamamos de atrição. É uma oração, uma vida de piedade, uma vida de devoção por medo de uma consequência. E a contrição é uma vida devota por agradecimento. Você percebe que há uma diferença? Numa teologia bíblica, a teologia do medo, ela não cabe. A teologia do medo, ela é um instrumento da religiosidade, da perversidade de falsos pregadores do evangelho, em que se coloca um cabresto nas pessoas que vão recebendo o evangelho, para que por meio do medo, ele limite a sua capacidade de rebeldia, ou de ir para um outro canto. E você, com certeza, já ouviu alguma coisa assim: não saia debaixo, não saia daqui, porque você está debaixo da palavra do homem de Deus. Se você sair daqui, você vai ter problema. Isso é atrição. Você não está onde está por satisfação e gratidão. Isso é por conta de um medo de que isso soa muito mais como uma maldição do que uma liberdade de você gerenciar a tua própria vida e servir o Senhor com alegria onde o Senhor designar. O Jonas, ele não tem uma oração de atrição, ele não tem um medo aqui nesse salmo, ele tem uma gratidão a Deus.
E aqui aparece uma luz no fundo do túnel, como se nós tivéssemos uma esperança. Agora nós temos um profeta de Deus, agora nós temos alguém sensibilizado pela graça, agora nós temos alguém que está disposto, diante do esplendor da bondade de Deus, em servir ao Senhor. E todo o texto é assim. O Jonas, que se mostrou rebelde e indisciplinado, agora, diante do afogamento, ele demonstra o quê? Arrependimento e consagração. Mais ou menos como nós, não é assim? E em dado momento da vida, quando as coisas não estão de acordo como nós queremos, ou quando a proposta didática de Deus é diferente daquilo que nós já estabelecemos na nossa agenda, nós agimos como menino mimado. E essa ideia de menino mimado, ela vai aparecer muitas outras vezes a partir do capítulo 3. Mas o Jonas agora, ele tem um comportamento de alguém que está quebrado por Deus. A tempestade, os eventos que ocorreram, e ele estar em face do afogamento, serviu para que ele tivesse essa atitude de ação de graça e de contrição. Aqui tem um profeta que parece estar renovado. Aquele que outrora é rebelde, agora ele se mostra arrependido e com disposição de consagração. Mas não se deixe enganar, o Jonas, como eu e como você, é cheio de altos e baixos. Tem hora que nós queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Tem hora que a gente quer o céu exclusivo para nós. E quando eu digo exclusividade, eu estou dizendo para nós mesmos, nem Deus cabe lá. Deus nos atrapalha muitas vezes. E eu estou dizendo isso não como verdade teológica, mas como mesquinharia herdada do Adão. Tem hora que a gente não quer saber de ninguém, não é assim? E aqui nós temos um sujeito que age dessa maneira. O Jonas até agora, ele se comporta de uma maneira totalmente indisciplinada. Agora é um exemplo a ser seguido, imitado. Ele ora, ele de uma forma poética, ele se lança de uma forma contrita em ação de graça. E qual é a primeira atitude do Jonas? O texto diz: dentro do peixe ele orou. Ora, o Jonas, ele não orou quando desceu do seu vilarejo para Jope, ele simplesmente comprou a passagem e embarcou no navio. O Jonas não orou quando comprou a passagem, o Jonas não orou no porão do navio, o Jonas não orou na tempestade, o Jonas não orou quando foi exortado pelo marinheiro, ele não orou quando foi lançado ao mar. Agora, nas profundezas do mar, no fio da navalha, no ocaso, no término da vida, ele resolve orar. Jonas, assim como nós, parece que aprendeu e aprendemos a fileira e na esteira de Jonas a orar como último recurso. Eu lembro de um texto que eu li de um pastor, em que o texto chama uma geração que desaprendeu a orar. E nós somos assim, nós fazemos tudo o que temos que fazer, e quando a coisa está pronta, a gente fala, agora eu vou orar. Nós não somos assim? Quando nós oramos ainda, mas quando a coisa está indo muito de acordo com a nossa vontade, nós não oramos, nós perdemos a capacidade de orar, perdemos o desejo de orar. Nós devemos orar quando as coisas não dão certo, mas a oração, ela é um estilo de vida. E nós somos assim, nós compramos as passagens da nossa vida, nós fazemos o currículo da nossa vida, nós fazemos a nossa agenda diária, semanal, mensal, e esquecemos de orar. E quando tudo que nós planejamos está em xeque, nós então oramos, como se a oração ela fosse o último recurso. E esse texto que eu citei, em que o título é Uma Geração que Desaprendeu a Orar, um pastor, preparando o seu sermão de final de semana, ele, num dia em que as coisas eclesiásticas estavam resolvidas, ele se trancou no seu gabinete pastoral, estudando e orando para que os irmãos pudessem ter uma boa palavra no final de semana. De repente, uma irmã bateu lá no gabinete e disse assim: pastor, o que o senhor está fazendo? Ô irmã, eu estou orando e vou me preparar para começar o sermão para domingo. E ela disse assim: já que o senhor não está fazendo nada, dá para o senhor ir ali fazer uma visita comigo? Entende?
parece que a oração, ela é uma perca de tempo. A oração parece que ela não cabe no dinamismo da vida. E nós perdemos a capacidade de orar. E aqui está o Jonas, em face da dificuldade, o texto diz o quê? Dentro do peixe ele orou. Irmãos, quantas vezes nós precisamos ser arrastados por Deus em dificuldades como essa, ou semelhante a essa, e aí então aparece a sensibilidade da oração. Aí então nós encontramos o desejo de orar. O Jonas, ele não ora em momento algum, mas nesse momento em que ele está em face da morte, de fato e de verdade, ele ora. Então essa expressão, do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E esse pronome de posse aqui, ele também é importante, porque até então, essa relação entre o profeta e Deus, era uma relação com muitos atritos. A Deus estabelecia alguma coisa para execução profética e o Jonas retrucava, mas agora fala, sabe o que é? O Senhor é o meu Deus, não como uma posse no sentido de que o profeta possui Deus, mas no sentido de que eu pertenço, por isso ele é meu. Agora há uma mudança de piedade no tom de voz do profeta, e nós somos assim. Antes da dificuldade, antes de estar no estômago do grande peixe, nós temos uma voz arrogante. Antes de ser engolido, ou antes, melhor dizendo, de ser engolido no sentido de estar descendo para as profundezas, nós temos um posicionamento arrogante e prepotente. Mas quando as coisas não vão bem, a gente muda o tom de voz, inclusive. A nossa oração muda, ela começa a ter sentido e verdade. Foi assim que Deus trouxe Jonas para si. E aí então ele resolve compartilhar conosco o que ele orou. Percebe? O grande peixe então foi enviado para salvar Jonas. E a grande questão e lição aqui é que Deus não propõe salvar apenas a vida biológica de Jonas. Deus não salvou apenas Jonas da morte, mas salvou Jonas da sua própria prepotência. Aqui há uma salvação bastante interessante para ser analisada. Deus não preserva só a vida biológica de Jonas, Deus salva Jonas de si mesmo, da sua própria autoestima exacerbada, elevada, prepotente. E quantas vezes Deus precisa em que marinheiros pagãos nos lance na tormenta da vida, para que nós possamos aprender a orar. E aí então nós mudamos e somos salvos da nossa própria prepotência. E o que ele disse? O verso 2, ele começa então o seu salmo, o salmo de Jonas. E disse na sua oração: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Você vai perceber aí, que as palavras, elas vão sugerir que o Jonas está num desespero cabal, no desespero da própria vida. Ora, a conclusão lógica qual é? Ele está afundando, ele está descendo, e não tem outra saída, ele vai morrer. E aí ele diz que em face da morte, nesse momento, ele se desespera. Ele diz que está no ventre da morte, e do ventre da morte ele grita por socorro. E aqui nós aprendemos que no limiar da vida, de frente com a morte de verdade, o coração duro ele se derrete, o arrogante ele fica humilde, e até o ateu ele lembra de alguma divindade. É em face da morte, irmãos, que nós somos colocados no sentido real do valor da vida. É em face do perigo em perder a vida, é que nós avaliamos de fato o quanto ela vale. E Deus tem a sua maneira de nos colocar face a face com o Hades, com a sepultura. Deus tem as suas maneiras de muitas vezes nos fazer sentir o hálito fúnebre, ácido, de enxofre da morte. E cada um de nós deve ter a sua experiência, em maior ou em menor grau. Mas quantas vezes a face obscura da morte
A face nefasta da morte, ela é mostrada não no sentido de nos arrastar para lá, mas com o sentido de olharmos para o Senhor da vida e então clamar, porque a vida vem dele, mas ele também é poderoso para ceifá-la no momento em que ele julgar necessário. Aqui está um profeta que precisa ser salvo, não só da sua vida biológica, mas precisa ser salvo da sua prepotência, e Deus tem a sua maneira de nos salvar de nós mesmos. Ele começa orando: em meu desespero eu clamei, e ele me respondeu. E aqui está outra questão teológica interessante. O profeta desiste de Deus, mas na hora do desespero, nós podemos clamar que Deus não é vingativo e mesquinho. Deus não paga com a mesma moeda. Quando o profeta ora, Deus responde. O verso 3 diz o seguinte: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui você tem uma poesia, ondas, né, e vagas, tem mais ou menos a mesma intencionalidade, são ondas grandes. Nós estamos diante de uma poesia. O que o Jonas está dizendo aqui é que não foram aqueles pagãos marinheiros que jogaram ele lá, embora mecanicamente a logística de tirar o profeta rebelde e lançar, evidente que foi aqueles marinheiros, mas o texto está dizendo que quem lançou Jonas, quem permitiu que a coisa ocorresse, foi Deus. Olha o verso 3, foi o Senhor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Ele reconhece, não foram as mãos dos marinheiros, embora Deus usasse as mãos dos marinheiros. Esse profeta, apesar desse comportamento arredio, apesar de uma mente entorpecida pela sua própria vaidade, do seu próprio gosto e preferência de ministério profético, nesse momento ele admite que há um Senhor, e esse Senhor que de tempo em tempo, segundo a sua vontade didática, nos toma na nossa rebeldia e nos lança nas profundezas dos mares. Meus irmãos, não se deixem enganar, Deus não nos perde de vista. A soberania de Deus, ela está sobejante em todo o tempo, e o profeta que lutou contra a vontade de Deus até aqui, o profeta que foi arredio à vontade de Deus, fugiu para um lado quando deveria ir para o outro, agora ele admite de forma contrita, em consagração: foi o Senhor que me jogou para cá. Cada um a per si, cada um na sua história de vida, sabe por quais profundezas foi lançado por Deus. Cada um de nós passou por dificuldades em que o desespero, a angústia, tomou conta do nosso coração. Mas, meus irmãos, se de fato você entendeu o Evangelho, eu ouso a dizer que foi a mão de Deus que te empurrou para esse tipo de tribulação. Eu ouso dizer para você que o Senhor tinha propósitos maiores para a sua vida, e sem essas tribulações, você não confessaria de forma contrita a sua fé no Senhor. Não há tribulação e dificuldade que não tenha vindo da mão do Senhor. Deus não só permite, mas com mão santa, muitas vezes nos empurra para dificuldades, não com a intenção de nos maltratar, mas com a intenção de se revelar como Deus e Senhor e Salvador. É melhor andar pelo vale da sombra da morte com o Senhor, do que em pastos verdejantes sem o Senhor. E isso pode não ser inédito saindo da minha boca, mas é a grande verdade. Bendito foram os vales que eu andei, bendito foram as águas turbulentas em que o Senhor me lançou, bendito foram os momentos em que eu perdi a esperança e não tinha recurso para poder me salvar, onde as minhas capacidades, seja elas quais forem, não podia me livrar da tormenta.
mas foi nesse momento em que a didática do grande Pai, do grande professor, do grande Deus me mostrou o seu poder, quando as ondas e as vagas, quando tudo passava sobre mim e por mim, querendo esmagar não só o meu corpo, mas as minhas emoções, e perder inclusive o sentido e o desejo da vida, foi que o Espírito de Deus acendeu o desejo de, com contrição, olhar para o Senhor e clamar. Sem as dificuldades, dificilmente eu e você lembraria da misericórdia do Senhor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas, percebe? O Jonas aqui, e esses pronomes, irmãos, a gente quando lê o texto, a gente acaba passando de sobressalto, mas eles são importantes. Ele não está dizendo que as ondas simplesmente passaram por cima dele, a massa de água que está afogando, fazendo com que ele perca a esperança pela vida, ela não é de qualquer outra natureza, de qualquer outra origem, senão de Deus. Ele está dizendo, as ondas são tuas, elas são tuas, as tuas ondas, as tuas vagas, elas passaram sobre mim. Isso mostra que esse profeta, ele está abandonando a sua arrogância, e agora de fato, de forma humilde, ele está olhando quem é o Senhor. Jogar-se nas profundezas é um reconhecimento de que não foram os marinheiros que o jogaram ali para que ele morresse abandonado, foi Deus que o lançou ali. E o verso 4, ele diz: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Apesar da beleza poética, apesar da sinceridade, há uma ironia no texto, porque tudo que o Jonas fez até agora foi fugir do Senhor. A vida desse profeta, nesse relato, é fugir do Senhor. Deus diz, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Esse profeta, ele tem o coração obstinado, ele está disposto a fugir do Senhor. E agora, quando ele sente a ausência de Deus, ele entra em desespero. Essa é uma confissão desesperada, dolorosa. O texto, ele é carregado poeticamente de emoção. Ele diz, eu fui expulso da tua presença. Meus irmãos, essa ideia de expulsar da presença, ela carrega uma ideia de uma falência, uma ideia de uma pessoa que está em abstinência de comida, de água, que está entrando em colapso, em que seu organismo, a sua força física, mental, tudo que compõe a riqueza da beleza do ser humano, ela está sendo perdida. É um sentimento de falência, de uma ausência completa de Deus. O que esse profeta fez até agora foi fugir de Deus, dizendo com o dedo em riste, eu não quero saber das tuas ordens, eu não quero da tua presença. E Deus então, como se permitisse, dá um passo para trás e empurra Jonas para diante da morte. Uma solidão de Deus, uma ausência de Deus que é angustiante. O profeta até agora, ele se esforçou para fugir de Deus, mas quando experimenta a ausência de Deus, ele entra em pânico, em desespero. Coisa terrível, meus irmãos, é sentir a ausência de Deus. Nós procuramos de forma translocada, rebelde, fugir de Deus, mas quando nós sentimos o mínimo, um joule, um milímetro, seja qual for a medida, se fosse possível, da ausência de Deus, há um desespero no ser humano. A ausência de Deus é a definição de inferno. A ausência de Deus é o prejuízo maior que um ser humano pode ter, e Deus o empurra para uma ausência completa de Deus. E ele reclama, eu fui expulso de Deus. É uma reclamação consternada, emocional, profundo sentimento de alguém que está excluído de Deus. Irmãos, é possível que você já tenha sentido falta de muitas coisas e de muitas pessoas. A ausência dói,
A ausência, a saudade de quem nós perdemos, em algum momento, seja por qualquer motivo, ou por luto, ou por abandono, ou por algum amigo que foi, por circunstâncias da vida, ela traz algum tipo de angústia. Essa angústia, ela somatiza, ela chega a doer no corpo. Questões emocionais são importantes, mas não há nada que se compare à ausência de Deus. Longe de Deus só há desespero, e é uma enorme tragédia ser banido da presença de Deus. O Paulo, elevando esse assunto, ele nos exorta em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 8, 9 e 10, da seguinte maneira: Deus, Ele punirá os que não o conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O que Paulo está dizendo é que haverá um banimento eterno para aqueles que não recebem Jesus. E esse banimento, ele é conhecido como inferno. O inferno é um sentimento da ausência de Deus. Dura coisa é passar uma eternidade com uma ausência absoluta de Deus. O Paulo está dizendo que aqueles que não reconhecerem Jesus sentirão por toda a eternidade uma sensação do vazio de Deus. Meus irmãos, se o Jonas reclamou do jeito que reclamou, sentindo uma parte, uma porção mínima da ausência de Deus, o que será a eternidade da ausência de Deus? E a ausência de Deus aqui, ela é apenas uma maneira de dizer de um sofrimento, uma maneira de dizer que haverá um tormento eterno, porque a maior fome que existe é a fome de Deus, é a ausência de Deus. O maior prejuízo, o maior castigo é ser lançado numa eternidade sem Deus, nesse aspecto de solidão eterna. Até aqui, o Jonas, ele descreve a tua sensação de desespero. Verso 4, eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Meus irmãos, sempre há uma possibilidade, enquanto nós estamos respirando, de um contudo, de um mas. Sempre Deus nos dá a oportunidade de, enquanto estivermos respirando, porque o texto de Hebreus diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Sempre há uma oportunidade. Se você está sentindo o desespero de Deus, ou está fugindo de Deus, há um contudo. O Jonas encontra esse contudo em face da morte. Ao perceber a morte, ele é salvo da morte, ele mostra uma confiança, ele está repleto de expectativa, e ele promete: quando agora eu tiver oportunidade, eu estarei no santo templo de Deus. Do mesmo modo, nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Paulo usa essa mesma característica de linguagem. Ele diz: nós que estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo de acordo com o curso desse mundo, ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, nos salvou por meio de Jesus. Meus irmãos, se não fosse o mas Deus, nós nos perderíamos. Se não fosse mas, contudo, porém Deus, apesar de nós mesmos, nós que corremos de Deus, fugimos de Deus, desejávamos viver segundo o curso desse mundo, a inclinação do pecado, mas Deus nos encontrou em Cristo e nos salvou. O Jonas está quebrantado, porque Deus o levou ao cume do seu desespero.
ao limite da sua resiliência, e nesse momento ele clamou a Deus. Benditas são as ocasiões em que Deus nos tira todas as nossas possibilidades de autossalvamento. É nesse momento em que, mas Deus, porém Deus, que é rico em misericórdia, nos salvou. Agora, o verso 5 e 6, o texto diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Percebe? Você vai lendo o texto, e se nós não formos cuidadosos na leitura, a gente já imagina que ele está no estômago, no ventre do peixe, mas não, ele está descendo ainda. Tanto que ele está dizendo, eu estou chegando no fundo, eu estou chegando lá embaixo, e ele faz analogia dizendo que ao chegar lá embaixo, é como se estivesse trancado na sepultura, as trancas me aprisionaram para sempre, e ele vai dizendo que tudo vai envolvendo, a ideia de que quando ele vai descendo, as algas vai enrolando Jonas, as águas agitadas, vai levando, né, a deriva, sem que ele tenha controle da sua direção. Até agora, o profeta que tentou fugir de Deus, ele se vê aprisionado, ele se vê com as trancas da morte sendo cerradas, fechadas, e nesse desespero, no abismo em que as algas vão envolvendo, ele não tem outra saída a não ser olhar para o Senhor, e mais uma vez, do contudo, ele diz: mas Deus, o Senhor me trouxe a vida. Irmãos, a graça de Deus não tem limite. Olhando a história de Jonas, quantas vezes, até aqui, por enquanto, nós já ficamos irritados com Jonas muitas vezes. Se o céu fosse nosso, a gente já determinaria, Jonas não, não dá. Se nós tivéssemos o poder de perdoar, se estivesse em nossas mãos, Jonas não, absurdo, um profeta de Deus, que não vai a Nínive, e aqui já tem um discurso da minha parte, representando cada um de vocês, religioso, um discurso piegas, não piedoso. Esse Jonas não foi pregar lá, ele não merece a graça de Deus. Irmãos, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o mas Deus, ele não teria trazido de volta a vida. A graça de Deus não tem limite, sempre há um mas, para aqueles que olham para a cruz de Cristo, para a vida que Ele quer oferecer. Portanto, eu queria junto com você avaliar a situação em que nós vivemos agora, cada um de nós, na sua particularidade. A nossa religiosidade, ela pode ser um bom cartão de visita para aqueles que estão nos olhando. O nosso trabalho, ele pode ser de uma ordem impiedosa, gentil, mas nada disso nos propicia diante de Deus. A propiciação que Deus escolheu é o sangue de Jesus vertido na cruz, o único que pode nos salvar. Portanto, nesse momento, não dá para Jonas ter um ato de piedade, não dá para ele pregar mais em Nínive, ele não tem condições de correr para lá ou para cá. A única coisa que ele tem é se apegar, se deter e se valer no mas Deus. Mas Deus significa: Deus não é como eu sou. Deus não avalia, Deus não resolve, Deus não decide como eu e você. Porque se decidisse, irmãos, nós já estaríamos fora dos planos de Deus faz tempo. E se pudéssemos ajustar a vontade de Deus, nós estaríamos no lugar onde as pessoas que estivessem conosco seriam aquelas da nossa preferência, porque todo aquele que não comunga com aquilo que nós queremos é asqueroso para nós.
Todos aqueles que não pensam da mesma maneira, é gente de menor importância para o nosso sentido de julgamento. Isso é politicamente incorreto de dizer, mas há uma sensação aqui dentro, em que aqueles que podem ser os nossos pares, são aqueles que mais ou menos se parecem conosco. Fora esses, irmãos, os outros deveriam estar perdidos. Mas Deus é poderoso para nos levar a esse comportamento de entender que devemos olhar para o santo templo. Caminhando para o final, o verso 7 começa o movimento de subida, percebe? Então, desde o verso 1, ou melhor, do verso 2, depois que diz que ele foi engolido, ele começa a dizer, eu fui descendo, desesperado, eu queria nadar, mas não consegui, eu fui envolvido com algas, ondas, e essa coisa toda, eu fui descendo. Mas, depois que ele diz, mas Deus, começa o movimento de subida. E o verso 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Agora, o Jonas, ele decide que vai obedecer a Deus. Ele declara com a sua própria boca, agora eu estou convencido, quando a minha vida estava se apagando, eu me lembrei de ti. E tem um texto registrado no capítulo 12 de Mateus, em que Jesus, ele vai ensinar que a cana quebrada não vai ser mutilada, e o pavio que fumega não apaga. E ali tem uma beleza poética bastante interessante, como está aqui. Assim como ele diz que quando a sua vida já se apagava, Jesus diz que o pavio que fumega não apaga. A ideia de pavio fumegante, ela tem uma ideia de que quando num ambiente já escurecido, as pessoas colocavam as lamparinas, quando o pavio da lamparina estava apagando, precisava puxar um pouquinho o pavio para que o fogo não se apagasse. Mas muitas vezes aquele fio, aquela fagulha de fogo era tão fraquinha que ela ia perdendo a sua força e o seu brilho. O pai ou a pessoa responsável pela casa precisava colocar a mão por detrás e soprar, e com o sopro o fogo pegava novamente. A ideia é de que quando a vida está escapando, quando não tem mais esperança, Deus com o hálito santo começa a soprar de novo, e o pavio que está fumegando volta a queimar com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu me policiei, lutei comigo mesmo para não contar, mas eu não resisti, fui vencido. Eu lembro quando eu era bem criança em casa, eu e minha irmã, nós morávamos numa casa muito simples, e ocasionalmente, eu não vou me lembrar por quais circunstâncias, mas precisava colocar velas. E meu pai acendia a vela, e eu apagava a vela. Eu soprava a vela, né? Eu soprava, e ele tinha que acender de novo, até que ele me ameaçava de forma severa. Eu falava, tá bom, pai, eu desisto, né? Ele tinha bons argumentos para isso. Mas eu lembro muito bem, que quando estava no finalzinho, ou a minha mãe, ou meu pai, colocava a mão por trás e soprava. Se soprasse muito forte, apagava de uma vez aquele paviozinho que estava pegando. E se não fosse, e fosse fraquinho, não acendia. Então ele tinha uma habilidade, ou a minha mãe ou meu pai, de colocar a mão e soprava numa intensidade que o fogo brilhava de novo. E aí, isso me vem à mente que Jesus está dizendo, não pode apagar o pavio que fumega. Quando está apagando, ele tem a dose certa, a intensidade certa, e quando o Senhor sopra, o fogo de vida, ele brota de novo. E o Jonas que está se afogando, e a culpa é dele mesmo, o Jonas está se apagando para
para a vida, o Jonas que está pálido com a presença da morte, o Jonas que está com os seus sentidos vitais todos em xeque, todos à falência. Quando o fôlego de Deus novamente sopra, ele vem para a vida de novo, entusiasmado, cheio de graça, porque não pode apagar o pavio que fumega, mas quando Deus assopra, o fogo pega novamente. Bendito seja o Senhor. Verso 7, quando a minha vida se apagava, Ele soprou, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Seu santo templo. Percebe? É nesse momento que a gente aprende a orar. É no momento de maior dificuldade que nós aprendemos o valor da oração solitária com o Senhor. E isso aqui, irmãos, me faz lembrar de que, ou da importância de guardar memórias. Porque o Jonas, ele diz, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu ao Teu santo templo. Esse sujeito, ele tem memória do templo. O Jonas, ele teve vivência no templo. O Jonas, ele tinha atividade no templo. O Jonas, ele estava na contingência do serviço do templo. E estar no templo do Senhor não é apenas um ato da religião, não é apenas um encontro social, embora também é válido que isso ocorra, mas as memórias que nós aprendemos na convivência, no sagrado do Senhor, na comunhão com os irmãos, guarda um depósito de memória, que na hora da dificuldade, o Senhor traz a lembrança para que nós nos apeguemos e oramos novamente dizendo, Senhor, eu tenho memória, eu tenho vivência, a minha memória lembra dos dias de comunhão. Por isso que se vê com grande tristeza aqueles que abandonam o templo do Senhor. Por isso que se vê com grande dificuldade aqueles que professam ao Senhor, mas não têm desejo da comunhão com os santos. O autor de Hebreus vai dizer, não abandone a sua congregação. É aqui que você cria depósitos afetivos na sua memória. É aqui que você cria laços afetivos. É daqui que você tem memórias no dia da dificuldade. O Jonas diz, na hora da falência, na hora do último suspiro, eu lembrei das minhas memórias que eu construí no templo. É importante guardar memórias com Deus e com a comunidade da fé. Aqueles que abandonam a igreja, aqueles que ocasionalmente aparecem por aqui, dificilmente vão guardar memórias afetivas. Irmãos, é aqui que o Senhor tem uma palavra para você, é aqui que você encontra a terapia da graça, é aqui que você se refaz, é aqui que você tem comunhão com os santos, é aqui que Deus vai ampliando as prateleiras do seu depósito emocional e espiritual, para que no dia da dificuldade, você lembre o quão gracioso o Senhor é. Fugir da presença do Senhor não é bom estar com os domésticos da fé, ainda que haja dificuldade entre nós. O verso 8 diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia do Senhor. Percebe o movimento de subir? E o único ídolo que eu encontro aqui, irmãos, não é outro, senão o próprio Jonas. O Jonas, ele tem uma formação teológica que ele não admite ídolo, não admite imagens. O Jonas, ele é idólatra da sua reputação. O Jonas, ele é idólatra da sua ideologia patriota. O Jonas, ele cultua a si mesmo. E o único jeito de ele ser curado desse comportamento religioso prepotente, do ídolo das suas próprias capacidades proféticas, é o abandono de Deus. Meus irmãos, nós constituímos ídolos durante a nossa vida e ministério, mas Deus, Ele tem poder e capacidade de nos levar a uma absoluta solidão, para que nós abandonemos o nosso ídolo, até admitir, como Jonas diz no verso 8, aqueles que acreditam em ídolos
ídolos inúteis. O Jonas parece que ele aprendeu. É inútil acreditar no próprio ministério que ele mesmo diz ter. É inútil acreditar em si mesmo. O único ídolo que ele tem é a sua reputação. Ele protege a si mesmo. Ele é um auto-idólatra. Ele é um ser humano que cultua a sua própria personalidade. E ele termina no verso 9 dizendo: mas eu agora, que fui salvo pela misericórdia de Deus, eu fui salvo não apenas da morte física, mas eu fui salvo de mim mesmo. Verso 9: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Me perdoe aqui sem julgar a reputação dele. Ô bicho mentiroso. Basta ler o verso 3 e 4. Ele agora, na hora da morte, da alegria, da salvação, ele diz: eu vou cumprir. Só começar a ler o verso 13 que ele vai esquecer de tudo isso. Eu acho que se colocasse aqui livro do profeta Hélio, guardando as proporções, seria a minha história, irmãos. E não me julgue, porque podia colocar o seu também aqui. Né? Nós somos assim. No entusiasmo a gente promete: Senhor, deixa comigo, eu vou mesmo, a minha vida é tua, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Me permite aqui, né, os irmãos do louvor, mas se dizem por aí, que a hora que a gente mais mente é cantando. Não é? Na hora do a gente mais mente: envia-me a mim, Senhor. Aqui está o Jonas, aqui estou eu, aqui está você, mas eu com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício, o que eu prometi eu vou cumprir. E ele termina: a salvação vem do Senhor. Qual a salvação ele está falando? Nós não estamos falando da salvação da cruz, ele acabou de ser salvo da morte, ele está dizendo: foi o Senhor que me salvou. A questão da salvação em Jesus, discutiremos em outro lugar. Mas agora, ele está dizendo: o Senhor me salvou, e a maneira de retribuir é o serviço, é o culto, é a obediência, é o cântico de gratidão. O que eu prometi, eu vou cumprir. E ele termina no verso 10. Bom, é claro que o hino acaba no verso 9, o texto termina no verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou o Jonas em terra firme. O peixe que veio para salvar Jonas da morte, o salvou. Porque Jonas desistiu de Nínive, mas Deus não desistiu de Nínive. O Jonas preferiu morrer. Agora, numa poesia um pouco irônica, se diz que nem o peixe suportou o Jonas dentro dele. Deu asco, deu ânsia, e o peixe vomitou, e jogou ele na praia, numa bela ironia, dizendo: nós servimos ao Senhor, nós no sentido de natureza, mas você que tem uma confissão de fé, você que é profeta, homem, imagem e semelhança de Deus, foge. A natureza que geme com dores de parto, e Salmos diz que a natureza louva a Deus. Aqui está a natureza vomitando um profeta, porque ele é intragável. Irmãos, como a religião nos torna insuportáveis, como a religião nos torna pessoas asquerosas. Como disse Jesus, nós fazemos prosélitos e fechamos as portas do reino de Deus para a pessoa e para nós mesmos. Não a permitimos viver com o Senhor com alegria. O peixe estava de plantão para engolir Jonas e para vomitar esse intragável profeta. Eu termino aqui, meus irmãos, dizendo que não se deixe enganar. Já no começo do verso 3, do capítulo 3, o Jonas vai dizer assim: eu vou pregar, o serviço de 3 dias, eu vou fazer de um só, de qualquer jeito. E Jonas vai desistir de Deus tantas outras vezes, que eu e você
possamos votar como Jonas votou, mas não abandonar Deus na primeira virada de esquina. Que a graça do Senhor nos faça ser constantes, porque como diz Paulo, há galardão para o seu trabalho. Seja constante e sempre confiante na obra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela vida desse profeta, que é um sermão vivo. Como dissemos a semana passada, é um sermão medíocre, é um sermão que deixa espaços, mas ele é eloquente, Senhor. Nos ajuda, Pai, da maneira didática que o Senhor achar melhor, a nos fazer olhar para o Senhor, Pai, e votar como Jonas votou. O que prometemos, cumpriremos, mas não nos deixa, Senhor, esquecer na próxima esquina, Pai. Não nos deixa, Senhor, abandonar a piedade, a contrição, Senhor, no primeiro movimento em que a vida der, Pai, no primeiro evento histórico em que as coisas não estiverem de acordo com a nossa vontade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda para que possamos, Senhor, ser minimamente diferente desse homem que se mostra de um jeito, mas se comporta de outro. Nós somos exatamente assim, Pai. Por isso nós precisamos da Tua graça, da Tua bondade em todo o tempo, para a glória do Senhor. Destrói os nossos ídolos, Pai. Nos salva de nós mesmos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.